tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar a nossa vida em ordem? Vamos, mas antes uma charadinha, tá bom? O que é que tem 5 dedos, mas não tem unha? Vou colocar um tempinho, tá bom? Começando agora. E aí, primeiro ano, quem será que acertou? Vamos ver a resposta. A luva. Muito fácil, realmente. Ela tem espacinhos para os nossos dedinhos, não é? Isso aparentemente faz ela parecer que tem dedos, mesmo, mas não tem unha na luva. Muito fácil. Primeiro ano, agora sim, bora? Sim, vocês me responderam. Coloca na página 12 e 13 de matemática, primeiro ano, para a gente dar continuidade na nossa aula, tá bom? Na aula passada, nós falamos sobre antecessores e sucessores, e agora a gente vai falar de uma coisa que a gente já sabe também, que a gente consegue representar quantidades através de números, certo? E vamos falar também aqui nessa parte sobre a adição. Lembra que a adição é continha de colocar, continhas de somar, certo? E ela é representada pelo sinal de mais, que é aquela cruzinha, tá bom? Aí escuta aqui a página 12. Quantidades e adição. Você está aprendendo que podemos usar numerais para representar diferentes quantidades, certo? Então, primeiro ano, se eu conto, por exemplo, 4 maçãs, eu consigo representar o 4, né, a quantidade das maçãs, pelo número 4. Muito fácil. Os números surgiram para facilitar a nossa vida, tá bom? Aí lá embaixo nós temos as perguntinhas que vocês terão que completar, tá bom? Depois que vocês observarem as imagens. Olha só. Complete as frases a seguir, indicando as quantidades de animais da imagem. Primeira bolinha. Quantos são os porcos? Então, primeiro ano, nesta primeira bolinha, neste primeiro espacinho, vocês vão completar com a quantidade de porcos. Conta quantos porquinhos tem, tanto na página 12 quanto na 13, e coloca o numeral na primeira bolinha, tá bom? Na segunda bolinha, pergunta quantas são as galinhas. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Conta as quantidades de galinhas e coloca o numeral no espacinho da segunda bolinha. Na última bolinha, primeiro ano, existem 3 espacinhos, tá bom? Vocês terão que colocar a quantidade, então, de porcos, galinhas e o total. Sim, vocês terão que fazer 3 coisas aí nesta última bolinha. Presta bastante atenção. Está escrito, se Vitor alimentar, aí tem a primeira lacuna, aí da última bolinha. E logo em seguida tem a palavra porcos. Então, você vai completar esse primeiro espacinho com o numeral de porcos. Então, conta os porquinhos de novo e coloca o numeral lá, na primeira lacuna da última bolinha. Logo em seguida tem mais uma lacuna, tá bom? Seguido da palavra galinhas. Então, conta as galinhas de novo e coloca o numeral para representar a quantidade de galinhas na segunda lacuna, aqui embaixo, da última bolinha. Ó, se Vitor alimentar porcos e as galinhas, alimentará ao todo quantos animais? Então, no último espacinho, vai contar todos os animais, as galinhas e os porcos, e vai colocar a quantidade, o total, no último espacinho, tá bom? É fácil, só presta atenção. Na página 13,
Fala então das continhas de mais. Lembra que a Pro falou que neste capítulo ia aparecer continhas de mais? Vocês, primeiro ano, logo no comecinho do ano, quando vocês entraram lá no primeiro ano, fazíamos, se você pegar o caderno, vocês vão encontrar exatamente essas continhas aqui, ó. Certo? Nós fizemos com figuras e fizemos com números também. Nesta parte está falando exatamente o que vocês já sabem, certo? Quando eu quero somar, eu coloco o sinalzinho da cruzinha. E quando eu tenho que dar o resultado, antes eu tenho que colocar esses dois pauzinhos, um em cima do outro, para poder separar o que eu estou somando do resultado. Porque se eu colocar tudo junto e esquecer tanto do sinal de mais ou menos e do igual, né, para representar o resultado, vai ficar tudo errado. Escute. Para calcular o total de animais que Vitor alimentou, juntamos a quantidade de porcos e galinhas. Em matemática, usamos um símbolo para representar o que estamos juntando. O símbolo mais, né, esse símbolo aqui da cruzinha, representa a soma, ou seja, o que eu quero colocar, o que foi acrescentado. Lemos mais, tá? Veja como representamos 6 galinhas e 5 porcos. Então, nós temos o número 6, o sinal de mais, o numeral 5, o símbolo igual a e o resultado 11. 6 mais 5 igual a 11, tá? O símbolo, esse símbolo aqui dos dois pauzinhos um em cima do outro, lemos igual a. Deve aparecer após a operação e antes do resultado, certo? É como o Pro falou. Se você não colocar nem o sinal de mais ou menos e o sinal de igual, sua continha vai ficar errada, tá? Sinal de mais e menos indica o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer. De mais eu tenho que somar, certo? Colocar números, e o de menos eu tenho que tirar. E o sinal de igual mostra que o resultado está logo em seguida, certo? Muito fácil, vocês já sabem disso, tá? Porque tem no caderno. Inclusive, vocês estão até mais adiantados do que isso, porque vocês já aprenderam a continha armada na vertical. Esta aqui está deitada, que a gente fala, continha deitada. Vocês já aprenderam em pé. Na somar em pé. Muito fácil. E o balãozinho do Vitor está falando assim. Você está aprendendo que os numerais representam diferentes quantidades. Sim, eu consigo contar e representar essa quantidade através de números variados, não é? Aí na próxima página é mais fácil ainda. Nós temos 3 grupos, certo? Tanto no primeiro exemplo, quanto no segundo e na outra página também, na página 15. Primeiro ano. Vocês farão nos outros exercícios seguindo como esse modelo, tá? Essas figuras estão aqui porque logo embaixo tem-se a continha desses modelos aqui. Temos 3 grupos. O primeiro grupo representado por 4 pintinhos, o segundo grupo representado por 2 pintinhos. Já o terceiro grupo, se vocês repararem, tem os mesmos 4 pintinhos amarelo claro, não é? E os mesmos 2 amarelos escuro, que aparece tanto no primeiro quadradinho, no primeiro grupo, quanto no segundo. Então, é a soma dos 2 primeiros grupinhos, certo? Lá embaixo tem exatamente isso que a Pro falou. Está falando assim, ó, 4 pintinhos e 2 pintinhos são ao todo 6 pintinhos. É o que está falando em cada grupinho. 4 pintinhos no primeiro e 2 pintinhos no segundo grupo são ao todo 6 pintinhos, representando o terceiro grupo. E tem-se embaixo, né,
a continha. Em matemática fica 4 mais 2 igual, lembra? Para separar a continha do resultado, igual a 6. Muito, muito, muito fácil. Vocês não precisam, olha, nem ter o trabalho de contar. Porque na apostila, a pessoa já colocou a quantidade de cada que tem em cada grupinho. A mesma coisa com dos porquinhos aqui embaixo. Olha, 8 porquinhos. Então, no primeiro grupinho já está falando que tem 8. E 3, 8 porcos e 3 porcos. Então, no segundo grupinho, temos 3 porcos. São ao todo 11 porcos. Então, no terceiro quadradinho, nós já sabemos que tem 11 porcos. Só que vocês terão que fazer de forma matemática, certo? A continha. Como ficaria aqui? 8 mais, né? O sinalzinho da cruz, mais 3 igual. Lembra o que é igual? Aqueles dois pauzinhos, um em cima do outro, para separar o que é continha do resultado. Então, igual, aqui, igual a, quantos porquinhos no último? 11. 8 mais 3 igual a 11. E no outro, como vocês teriam que fazer na página 15? O moço que fez a apostila, a pessoa que fez a apostila, já colocou a quantidade certinha aí para vocês, tá? É só vocês fazerem a matemática usando o símbolo de mais e o de igual. É isso que ele quer, que você treine. Ó, 7 pintinhos, então, o que tem aqui no primeiro grupo. E 6 pintinhos é o que tem no segundo grupo. São ao todo 13 pintinhos, que é o que está representando aqui, ó, no último grupo. Em matemática fica como? Aí vocês vão fazer. Não esquece do sinal de mais e nem o de igual, tá bom? Para separar a conta do resultado. A mesma coisa com os porquinhos aqui embaixo. Nós temos 4 porcos no primeiro grupo e 3 porcos no segundo grupo. São ao todo 7 porcos, que estão representando no terceiro grupo. Em matemática fica como? Primeiro ano, é só vocês usarem os números que aparecem aqui seguindo a ordem que aparece, certo? Seguindo a ordem que aparece. Não esquecendo do sinal de mais, porque nós estamos fazendo uma soma, certo? E do sinal de igual para separar a continha do resultado, certo? Feito isso, primeiro ano, que é uma tarefa tão fácil, nós temos o exercício da página 16, que também é fácil e igual. É bem semelhante, inclusive. Conte os grupos de animais separadamente e depois junte-os seguindo o exemplo, certo? Vocês têm aí de azul o primeiro modelo. Então, nós temos de um lado, bem separado, ó, inclusive, 2 coelhos. Do outro lado, nós temos um grupo de mais 3 coelhos, certo? E lá embaixo desses 2 grupos, nós temos o total, que são 5 coelhinhos, certo? E temos a representação desta conta, olha. 2 coelhos, vamos voltar lá do princípio. Nesse primeiro grupo, nós temos 2 coelhos. Olha aqui embaixo, ó, 2. Ele colocou. É isso que você vai ter que fazer nos outros. Representar a quantidade através dos números. Então, nós temos 2 mais. Quantos coelhinhos aqui? 1, 2, 3. Então, ele colocou 3 lá embaixo. Igual a aí a quantidade mesmo dos coelhos. 1, 2, 3, 4, 5. É muito fácil. No dos peixinhos, a Pro já separou. Eu tive que separar.
porque eu achei que aí na apostila de vocês estava um pouco confusa a separação desses peixes, tá? Então, vocês terão 2 grupos, com cada grupo com 4 peixinhos. Então, vai ficar como aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4. Conta e coloca o número aqui embaixo. Mais. Conta de novo, coloca o número lá embaixo. Certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Coloca o número aqui. É igual. Aí, primeiro ano, é só contar quantos tem aqui, ó. Lá embaixo desses 2 grupos. É a quantidade total. E coloca o resultado lá, tá? Seguido do igual resultado. Primeiro ano é muito fácil, certo? Nós temos aqui, ó, 3 grupos, certo? Nós temos 3 buracos, 3 quadrados. Vocês têm que encaixar o numeral representando cada grupinho. É muito fácil, tá? E esse daqui é mais fácil do que o outro, porque nesse daqui já tem até o sinal de mais e o de igual. Olha só. Vocês precisam se preocupar só em contar certo e encaixar aqui nos quadradinhos. A mesma coisa com o exercício de baixo com os ratinhos. Conta o primeiro grupo de ratinho, coloca no quadradinho. Depois conta o segundo grupinho de ratinhos e coloca no segundo quadradinho. Igual a conta todos os ratinhos daqui de baixo, tá bom? Conta tudo e coloca o resultado. Muito, muito, muito fácil. Teve dúvida? Primeiro ano é só olhar o modelo. A quantidade de bichinhos lá embaixo, né? Aqui nós temos os 2 grupos e lá embaixo é sempre o resultado. A soma total. Nós temos os peixes e lá embaixo, na última linhazinha, o resultado total. A mesma coisa com os ratos, tá? É muito simples, muito fácil. Mais fácil que isso, só outra página. Página 17. Pinte os quadradinhos de acordo com as quantidades e as cores indicadas. Depois realize a adição. Primeiro ano, presta bastante atenção. Vocês terão que pintar de acordo com o que está pedindo na apostila, certo? A primeira bolinha fala assim, para vocês pintarem 3 quadradinhos na cor verde. Então, vocês vão pintar quantos? 3. Que cor? Verde. Não é para fazer primeiro ano errado isso daqui, é para seguir a comanda, tá bom? Na outra bolinha fala assim, para vocês pintarem 5 quadradinhos na cor amarela, tá bom? E aí na última bolinha fala assim, ó, verdes e amarelos é igual a 3 mais 5 igual. Agora, primeiro ano, faz essa continha, ó. 3 mais 5 é quanto? 3 dedinhos numa mão, 5 dedinhos na outra. Conta tudo. Teve dúvida? Volta nos que você já pintou. Conta quantos verdes você pintou, mais os amarelos. Contou? Deu quanto? Coloca o número aqui. E aqui você vai pintar, certo? Quantos verdes você tinha pintado aqui em cima? 3. Então, aqui você vai pintar de novo. 3 verdes. Quantos amarelos você tinha pintado na segunda bolinha? 5. Então, aqui você também vai pintar 5. Então, vai ficar 3 verdes e 5 amarelos de novo aqui embaixo, tá bom? Na questão 4, vocês terão que resolver todas essas continhas, muito, muito, muito fácil. E depois vai pintar o resultado que der, certo? Em cada fileira. Por exemplo, 5 mais 5 é quanto? Coloca 5 dedinhos numa mão, depois 5 dedinhos na outra. Quanto? Conta. Quanto que deu? Deu 10. Vai pintar quantos quadradinhos então? 10 quadradinhos, certo? Cada fileira já tem 10. Então, essa fileira você teria que pintar inteirinha, certo? 6 mais 4 é quanto? Primeiro ano, vocês não conseguem usar a cabeça e as mãos ao mesmo tempo, igual a gente fala?
Coloca um número na cabeça e o outro coloca na mão. 6 na cabeça, 4 na mão. E continua a contar. 6, 7, 8, 9, 10. 6 mais 4 é igual a 10. Se você não consegue, ou você se esqueceu de como a gente faz essa continha, de colocar um número na cabeça e o outro número na mão, você pode usar os seus lápis, tá? Para fazer isso. Pega 6 lápis, depois pega mais 4 lápis e soma tudo. A mesma coisa com as outras continhas, tá? 7 mais 3, 8 mais 2, 9 mais 1, 10 mais 0. Lembra? 0 é igual a nada. Então, 10 mais nada é igual a quanto? Não se esquece de pintar a quantidade de quadradinho correspondente ao resultado, tá bom? E na última bolinha, depois que você respondeu e pintou os quadradinhos correspondentes ao resultado, você vai falar aí, ó. Converse com os colegas e professor sobre o que vocês observaram com essas adições. Primeiro ano, depois que você resolveu tudo, você vai perceber que vai acontecer alguma coisa aí. E você vai falar pro adulto que está aí do lado de vocês. O que aconteceu em todas as continhas? Certo? Responde pro adulto e depois a gente confere no grupo. Fechou? Fazendo isso, nós vamos para a página 18, que é bem legal também. Olha, números representando quantidades e códigos. Presta bastante atenção. A turminha do ético, primeiro ano. Olha que legal, eles foram ver as aves. Olha aí na imagem. Durante o passeio escolar que estavam fazendo, a galerinha e a professora Cecília foram ver o lugar em que ficavam as aves. Então, nós temos seção A1 e seção A2. Primeiro ano, vocês vão observar que toda vez que aparecer seção, sempre vai estar seguido com a inicial de que começa o animal. Por exemplo, aves começa com A. Então, a seção A, entendeu? No caso, tem A1 e A2, porque são dois viveiros, certo? O primeiro viveiro, onde tem aves, e o segundo, onde tem outras aves, tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Presta atenção, porque a letra que tem na seção indica a letra que começa o nome do animal. Então, aves, por aqui ser aves, a seção vai ser seção A, entendeu? Ó, aves e A começam iguais, tá bom? Então, nós temos a seção 1, com esses passarinhos, com essas aves, e a seção 2. E lá embaixo está falando assim, ó. Eles observavam que havia 2 plaquinhas em cada viveiro. A plaquinha de cima identificava o lugar em que eles estavam, certo? Já a plaquinha de baixo mostrava a quantidade de aves na gaiola. A plaquinha de um dos viveiros caiu. Então, ó, neste primeiro viveiro, né, além de mostrar aqui a seção, né, onde eles estão, está falando aqui a quantidade de passarinho que tinha aqui nesse lugar. Só que na seção A2 não tem, ó, caiu. Aí tem o balãozinho aqui do menino de 3 pontinhos, ó. Você vai responder aí pro adulto e depois a gente confere, tá bom? Sem contar uma a uma, você acha que o viveiro de sua direita tem mais ou menos aves que o da sua esquerda? Então, primeiro ano, sem contar, só olhando aí, vocês acham que tem mais aves ou menos aves do que o do viveiro 1? Estamos falando do viveiro 2, tá? Tem mais ou menos do que esse primeiro? Sem contar, só de olhar, você acha que tem o quê? Aí na segunda bolinha fala assim, ó. Conte uma por uma as aves do viveiro da sua esquerda. E diga se você acertou ou errou na estimativa. Então, primeiro ano,
Na bolinha de baixo, vocês vão ter que contar para ter certeza. Mas agora vocês vão contar o da seção 1, tá? Conto da seção 1. Deu mais ou menos do que esse, certo? Porque aqui, contando esse, você vai saber se você pensou certo. Se aqui tem mais ou menos, tá bom? É muito fácil, tá? É de comparação essa atividade. Então, na primeira bolinha, vocês vão falar sem contar se tem mais ou menos passarinhos no viveiro 2 do que no 1. E na segunda bolinha, vocês vão contar o viveiro 1 para ver se tem mais ou menos do que o viveiro 2, do que aquilo que vocês achavam, certo? Muito, muito, muito fácil. Se eu falar mais do que isso, eu dou a resposta, tá? E a Pro não pode dar a resposta. Na página 19, tem uma imagem muito bacana aí, certo? Que aparentemente é uma fazendinha, certo? E está escrito assim, ó, seção A, aves, certo? Do lado aqui nessa casinha rosa está escrito seção T, tartarugas. Então, ó, a seção A é A porque que animal que tem lá é aves, e aves começa com A. Seção T é T porque o que os animais que tem lá nessa seção são as tartarugas. E tartarugas começam com a letra T, certo? Nós temos aqui, ó, a seção P1, certo? É seção P, por quê? Porque o bichinho que tá aqui é porco, e porco começa com a letra P. E a seção 1, porque tem outra seção de porco aqui, ó, certo? Não estão todos juntos, estão separados. Então, é seção P1, porque aqui é um grupo de porco. E a seção P2 é outro grupo de porco. É seção P de novo, porque a letrinha que começa o bichinho é P de porco, tá? E lá embaixo tem as perguntas. Primeiro ano, depois de ver os passarinhos, a galerinha foi visitar as tartarugas. Qual seção elas foram? Então, ó, nessa lacuna aqui bem grande, fala assim, ó. A galerinha foi visitar Então, primeiro ano, se elas foram visitar as tartarugas, qual seção ela foi? Eles foram seção A, seção T, seção P1 ou seção P2? Muito, muito, muito fácil. Na questão 2, fala assim, ó. Em qual seção há mais porquinhos? Na seção P1 ou na P2? Conta quantos tem na seção P1, quantos tem na seção P2. Qual quantidade tem mais? Veja aqui bonitinho, coloque na questão 2, aqui nessa lacuna, tá? E na questão 3, é para vocês pensarem, ó. Nos fundos desse lugar, seria construída, então eles estão pensando em construir outra coisa aqui nessa figura. Eles queriam construir a seção G. Quais animais poderiam estar nessa seção? Lembrando, primeiro ano, a letra que marca a seção é a letra que começa o nome do animal. Então, se a seção é seção G, os animais que tem que ter nessa seção tem que começar com que letra? Escreve para alguns animaizinhos que poderiam estar aí, tá bom? É muito, muito, muito fácil. Fazendo isso, vamos para a página 20, que são as nossas atividades complementares, que são muito fáceis. Considerem a imagem a seguir para responder as questões 1 a 3. Então, nós temos um grupinho com ovelhas dentro da cerca e outro grupinho de ovelhas fora da cerca. Na questão 1 fala assim, ó. Conte quantas ovelhinhas há dentro da cerca e registre sua resposta.
Então, conta quantos tem e coloca aqui, ó, na questão 1, tá bom? Do ladinho aqui. No 2, fala assim, ó, quantas ovelhinhas há fora da cerca? Então, conta quantos tem do lado de fora e coloca aqui também, na questão 2. Na questão 3, fala assim, depois que você contou as ovelhinhas que tem dentro e as que tem fora, na questão 3 fala assim, ó, há mais ovelhinhas dentro ou fora da cerca? Tem mais ovelhinhas dentro ou fora da cerca? Você vai colocar dentro, se você achar que é dentro, ou fora, se você achar que é fora, tá bom? E aí, primeiro ano, temos aí mais uma imagem de um caminhão que fez a colheita do milho, ó. Observe a colheita de milho a seguir para responder às atividades 4 até a 8, tá bom? Questão 4. Faça uma estimativa de quantos fardos de milho foram colhidos no primeiro ano. Presta bastante atenção que agora eu vou ver quem é que está vendo os vídeos. Tem primeiro ano mais ou menos do que 10 fardos de milho aí? Você vai ter que pedir ajuda para o adulto para escrever, tá bom? Tem mais ou menos do que 10? Sem contar, só olhar, tá bom? Aí depois na página 15, aí, ou na página 21, aí sim, vocês terão que contar, escute. Agora, conte quantos fardos de milho há. Sua estimativa for maior, menor ou igual? Então, lá na página, vai voltar na página 20 e agora sim vai contar quantos milhos tem, quantos fardos de milho tem. E vai colocar na questão 5, tá bom? Na questão 6 fala assim. Ao final da colheita foram colhidos mais 5 fardos de milho. Escreva a adição que representa o número total de fardos. Primeiro ano. Vocês vão pegar a quantidade que deu, presta bastante atenção. Vai pegar a quantidade que deu no número 5, certo? Você contou quantos fardos tinha de milho, lembra? Vai pegar essa quantidade e vai colocar mais 5, certo? Feito isso, você já respondeu a questão 6, tá? Por quê? Não é para colocar o resultado aqui, não, porque você vai colocar o resultado desta continha no exercício 7. Ó, usando o método que você preferir, resolva a adição da atividade 6. Qual é o número total de fardos de milho? Primeiro ano. Vocês vão ter que responder agora aquela questão, certo? Você já fez a continha aqui, só que você ainda não colocou o resultado, tá bom? Você teve dúvida para fazer o resultado? Volta na página 20, conta os fardos de milho, conta. Contou? Agora conta mais 5. Por exemplo, se deu 14, coloca mais 5 aí. 14, 15, 16, 17, 18, 19, certo? Para fazer isso, primeiro ano, é só vocês contarem. Se você não quer fazer assim, como vocês podem fazer? 14 na cabeça, 5 nos dedos. Continua a conta. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ou vocês podem fazer, coloca o 14 na cabeça, 5 lápis, ou coloca 14 lápis, mais 5 lápis, se você tiver tudo isso de lápis, entendeu? Muito, muito, muito fácil, primeiro ano. Vocês podem fazer palitinhos, 14 palitinhos, depois coloca mais 5. O importante é que saia o resultado, certo? Vocês também podem resolver igual a gente resolvia lá no nosso caderno com a continha em pé, tá? Sempre lembrando que quando o número está sozinho, ele vai no lado da unidade. Muito fácil, primeiro ano. E no 8, vocês vão criar um código com 2 letras
e 2 números para diferenciar os fardos. Lembra que são 2 fardos? São esse da imagem e esse que o moço colocou mais 5, certo? Da questão 6 lá. Não é mais só aquele fardo, tem mais outro. Eu faria, ó, F para representar fardo, o M para representar milho. FM 01 faria 1. FM 01 seria um fardo meu e o outro eu faria como? Isso é resposta pessoal, você vai criar o seu código, mas lembrando que as seções ou os códigos têm que iniciar com a letra daquilo que eu estou falando. A gente está falando de fardo de milho, tá? Que letras vocês vão usar? Olha, a Pro já deu, ó. Se você conseguiu ouvir esta atividade, este áudio, este vídeo, essa questão já está quase resolvida. Eu só não falei o outro fardo, então preste atenção, hein? Aí, primeiro ano, nós temos a questão 9, que fala assim. No sítio que a galerinha foi visitar, foram colhidas 15 caixas do produto 12. Com base nisso, complete a frase a seguir. Primeiro ano, tem 2 lacunas aqui para a gente completar esta atividade, certo? O número 12 ou 15 indica as caixas? Ó, de novo, no sítio que a galerinha foi visitar, foram colhidas 15 caixas do produto 12. 15 caixas do produto número 12. Com base nisso, complete a frase a seguir. O número 12 ou 15 identifica a caixa. E o número 12 ou 15 identifica a quantidade. Primeiro ano, presta bastante atenção, tá bom? Porque esse daqui é interpretação. Aí na questão 10, fala assim, observe o código de barras de um fertilizante para agricultura. Nós temos aqui vários números. Temos os números 4, 4, 6, 5, 1, 8, 4, 5, 1, 8, 3, 5, 7. Agora complete a frase. Algarismos. Primeiro ano, tem quantos números aqui? Conta todos os números, coloca a quantidade aqui, tá bom? Algarismos nesse código, que serve para, primeiro ano, código de barras ou código de números, certo? Ele serve para quê? Para quantificar o produto, para dar números, quantidades do produto, para identificar o produto, para acrescentar o produto ou para juntar o produto. Então, primeira lacuna. Conta a quantidade de número, coloca aqui no espacinho. Certo? Algarismos nesse código, que serve para, os códigos servem para quê? Muito fácil, para quantificar, para identificar o produto, para acrescentar ou juntar. Ouvindo esta aula, vocês vão saber, tá bom? E no último exercício de tudo, nós temos a reta numérica que vocês terão que completar. A gente já fez isso lá na primeira apostila, a gente completou, lembra? Cada pauzinho desse é o número que você tem que completar para seguir a sequência dos números. 0, qual é o próximo? 1, depois 2, sempre colocando debaixo do pauzinho, igual está o 0 e o 6. A gente fez isso na primeira apostila e ainda fizemos os saltos do sapo, não foi? Esse daqui é mais fácil ainda, que vocês só vão completar com os números. E na primeira bolinha fala assim, ó. O antecessor do número 6 é o... Qual é o número que vem antes do 6? Vai colocar aqui no espacinho. Segunda bolinha. O número 5 é maior ou menor do que o número 6? Completa aqui nesse espacinho. E maior ou menor do que o número 4? Vai completar aqui, tá bom?
Segunda bolinha. O antecessor ou sucessor do 6 é o 7. O antecessor ou sucessor do número 6 é o 7. Pensa aí, tá bom? Próximo. 6 mais quanto vai dar 10? Conta o primeiro ano. Coloca 6 na cabeça ou 6 no dedo, na mão. Quantos dedos vai faltar para chegar no 10, para completar a mãozinha inteira? Conta bonitinho e coloca aqui o número, tá bom? E na última bolinha fala assim: a adição anterior é lida como? Então, primeiro ano, ó. Nesta continha aqui, como que a gente lê? Ó, a adição anterior é lida como 6. Esse sinal é o quê? Vai colocar o nome dele. 4. É o quê? Como que é o nome desse daqui, o sinalzinho? Um em cima do outro. Os pauzinhos, um em cima do outro. É o quê? O nome dele. A10. Primeiro ano, então. Nessa primeira lacuna da última bolinha, vai completar com o nome deste sinal. E na última lacuna, vai completar com o nome desse sinal, do pauzinho, um em cima do outro, tá bom? Então, a primeira lacuna é o sinal da cruzinha, como que é o nome? E a última é o sinal daqueles dois pauzinhos, um em cima do outro. Feito isso, primeiro ano, você terminou este capítulo 1. Não é difícil, tá? O vídeo ficou comprido, porque a Pro estava falando e explicando, mas não é difícil, tá? Se vocês verem o vídeo, seguirem tudo bonitinho, vocês vão fazer isso o quê? Em no máximo meia hora, 20 minutos, tá bom? Mas vejam o vídeo. Depois a gente corrige no grupo. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês fazerem bonitinho, bem caprichado. E depois a gente corrige, fechou? Beijo, primeiro ano. De novo, qualquer dúvida é só me chamar no grupo. Tchau, primeiro ano.